Segunda parte, capítulo 4, parte 2. A perseguição continuou implacável. Durante a noite, outros grupos foram aprisionados. Movimentada a guarda, que se constituía em maior parte de elementos inferiores, a crueldade e a selvageria passaram a dominar. No dia imediato, muito cedo, o representante de Galo veio à inspeção. Emitiu ordens numerosas, traçou planos, arquitetou relatórios que lhe cabia enviar à cidade imperial, de modo a confirmar-se na condição de legítimo defensor do Estado e de companheiro fiel do imperador. Para isso, Ignácio visitou as dezenas de encarcerados, preparando interrogatórios hábeis. Por última atividade da manhã, desceu, a pedido de Liberato, até a câmara em que as moças se comprimiam. 10 jovens abatidas identificaram-lhe a presença, atribuladas e assustadiças. Valeriano fitou-as com a malignidade de um lobo, senhor do redil, e, detendo-se na contemplação de Lívia, indagou do assessor: "De onde procede aquela beldade singular?" Liberato informou sussurrante: "É filha de um dos nossos velhos supliciados de ontem." Oh, por que não soube antes? Falou Ignácio, coçando a cabeça, intrigado. Ela vale muitos velhos juntos. Concentrou a atenção na moça, que se viu incomodada por semelhante privilégio, e determinou fosse ela transferida para uma cela mais confortável, não longe do seu gabinete particular de audiências. Decorridas algumas horas, a filha adotiva do afinador, inquieta e desalentada, viu-se em espessa câmara, agradavelmente mobiliada, onde o representante de Galo veio, à noite, vê-la de perto. Lívia recebeu-lhe a visita em sobressalto. "Bela gaulesa", começou ele, estranhamente afetivo, "sabes que um dignatário imperial dispensa solicitações. Entretanto, apraz-me esquecer os títulos de que me encontro investido para apresentar-me diante de ti como simples homem." A moça ergueu para ele os olhos súplices que as lágrimas velavam, prestes a cair. Valeriano assinalou um sentimento novo no próprio íntimo. Notou que inesperada compaixão lhe esbatia a máscula crueldade. Surpreendido, recorria em vão à memória para recordar onde teria conhecido aquela jovem mulher. Em que sítio tê-la-ia visto alguma vez? Reconhecia-se tocado por reminiscências que não conseguia precisar. "Teu nome?" perguntou com uma inflexão de voz que se avizinhava da ternura. "Lívia, senhor." "Lívia", prosseguiu ele em tom quase familiar, "conheceste-me em alguma parte?" "Não me lembro, senhor." "Poderás, contudo, entender a súbita paixão de um homem? Sabes, acaso, a espécie de sentimento que me inspiras? Estarias disposta a concordar com as minhas propostas de felicidade e carinho?" "Senhor, eu sou casada." Ignácio experimentou grande mal-estar e considerou: "O matrimônio pode ser um freio aos nossos desregramentos, mas nunca um entrave insuperável ao verdadeiro amor." Caminhou nervosamente de um lado para o outro da sala e inquiriu: "Onde se encontra o felizardo que te possui?" "Meu esposo acha-se ausente." "Tanto melhor", acentuou o legado, novamente tranquilo. "Nossa afeição poderá ser desde hoje, se quiseres, um formoso romance. Saberás compreender-me o convite?" "Senhor, além de casada, eu sou também cristã." O cristianismo é a loucura de Jerusalém que pretende asfixiar a saúde e a alegria de Roma. És suficientemente menina para renunciar a essa praga. Tenho recursos para sustentar-te. Um palácio cercado de jardins e povoado de escravos será naturalmente a rica e merecida moldura com que te realçarei a beleza. Reparando que a promessa brilhante não alterava a expressão fisionômica da prisioneira, acrescentou mordaz:
Já pensaste numa jovem morta no anfiteatro? As vestes rasgadas, o corpo desventrado, os seios convertidos em fossas sangrentas, os cabelos arrastados na arena, os dentes partidos, o rosto pisado pelas feras e, acima de tudo, as mãos brutais de gladiadores bêbados a recolher-lhe os restos. Francamente, não posso atinar com as noções de pudor das famílias nazarenas. Esquivam-se da gloriosa exaltação da carne como se a natureza estivesse amaldiçoada. Alegam imperativos de pureza e pregam a regeneração dos costumes, mas não se envergonham da nudez no anfiteatro. Nunca refletiste em semelhante contradição? Senhor, creio que devemos aceitar esses espetáculos como sacrifícios que a ignorância do mundo nos impõe. Parece-me, porém, aventou Ignácio irônico, que as mulheres galileias, fugindo às delícias do amor bem vivido, a pretexto de se conservarem na virtude, guardam consigo a volúpia de se desnudarem na praça pública. Vejo nisso tão somente inqualificável desordem mental. Senhor, ponderou Lívia receosa, mas serena, não será mais digno expor-se a mulher diante de animais que lhe devoram o corpo, que ofertassem banquetes desonrosos à criminalidade dos homens? Em Massília, vi matronas e jovens da cidade imperial em exibições deprimentes, e nem de longe lhes pressenti qualquer ideal de elevação. Peço vênia, pois, para discordar do seu ponto de vista. Admito que, se entregando ao suplício por Jesus, o coração feminino coopera na edificação da nova humanidade. Valeriano sentiu o vigor do argumento com que se via contestado, mas não se deu por vencido. Gargalhou com aparente bom humor e exclamou sorrindo: que calamidade! Um encanto de mulher, padecendo a mania dos filósofos. Minerva não é a conselheira indicada para a tua idade. Ouve a inspiração de Vênus e compreender-me-ás a palavra com mais clareza. O legado meditou alguns instantes e observou: teu pai devia ser um louco bem acabado. Ansiosa por informar-se de algum modo quanto ao destino paterno, a moça ajuntou com interesse: meu pai está igualmente aqui. Valeriano sentiu-se incomodado ante a expressão de confiança com que aquelas palavras eram pronunciadas, e temendo as dificuldades que deveria contornar para explicar-se, julgou prudente despedir-se para voltar no dia seguinte. Noite a noite, Ignácio tornou à câmara que Sinésia, servidora de sua confiança, zelava caprichosamente. Dolorosos sucessos enlutaram as atividades cristãs na cidade. Espetáculos de gala eram assinalados por terríveis flagelações. Interrogatórios cruéis terminavam com revoltantes execuções, incentivadas por longos aplausos públicos. Lívia, contudo, isolada de todos, fora poupada. Os comentários referentes à mulher, por mais de 2 semanas detida pelo mensageiro do imperador, acabaram por atingir-lhe o tempo doméstico. Clímene, enciumada, certa noite veio ao gabinete do esposo a cata de impressões e, com o auxílio da serva, postou-se à escuta por trás de cerradas cortinas. Não me recuses, dizia Valeriano apaixonado. Não desejo obrigar-te à submissão. O amor espontâneo da mulher que adoramos é qual se fora suave néctar, colhido na milagrosa concha dos sonhos. Ama-me, Lívia. Sejamos felizes. Sentes-te enferma por não cederes ao apelo da vida. Não serei tão mal quanto imaginas. Sou casado, sim, mas minha mulher não me partilha os negócios. Sou livre. Dar-te-ei domicílio régio onde desejares. Uma vila em Arelate, um palácio em Roma, uma chácara na Campânia, uma casa de repouso na Sicília. Escolhe. Viveremos juntos tanto quanto possível. Minha escravidão ao Estado é transitória. Espero desfrutar em breve longo descanso. Se tivermos filhos, garantir-lhes-ei o futuro. Olvidarás a mística perigosa dos judeus.
adereçar-te-ás como as mais lindas filhas das 7 colinas. Receberás uma existência digna de tua formosura e de teus dotes intelectuais. Não me observas, porventura, humilhado aos teus pés? O pranto convulsivo da moça podia ser ouvido a pequena distância. Por que choras? Nada te falta. Dize uma palavra e sairás daqui na condição de soberana da minha felicidade. Não te negues por mais tempo ao chamamento do meu carinho. Ergue-te e vem. Que pretendes para construir a tua aventura? Senhor, soluçou a moça desanimada, pela conversação de Sinésia com servidores desta casa, sei que os meus companheiros de fé estão marchando todos os dias para o sacrifício. Provavelmente meu pai já terá dado grande testemunho. Para que eu lhe abençoe a generosidade, com meu eterno reconhecimento, conceda-me a graça de morrer junto dos meus. Nunca, trovejou a voz de Ignácio irritado, não partirás daqui sem abjurar a crença ignominiosa. Não descansarei enquanto não puder mergulhar os meus olhos nos teus, à maneira do sedento que se afoga no manancial de água pura. Amo-te os olhos misteriosos que em mim despertam algo oculto, estranhos e profundos sentimentos, que não consigo explicar. Serás minha, bem minha. Modificar-te-ei as convicções, dobrarei esse teu incompreensível orgulho. Os ovilhos de Clímene não puderam suportar por mais tempo. Sufocando as lágrimas que lhe rebentavam no peito, a matrona afastou-se, rápida. Em casa, porém, não obstante perceber o regresso do esposo ao tálamo conjugal, não conseguiu atrair o sono. Imagens numerosas de revolta e desespero cruzavam-lhe o cérebro atormentado. Irritadiça e descontrolada, recordou-se de Helena, afigurando-se-lhe encontrar nela a única amiga a cuja experiência deveria confiar-se. Com efeito, tão logo surgiu o dia novo, buscou a Vila Vetúrio, onde em pranto desfez-se em minuciosas confidências diante da companheira. A esposa de Tassiano ouviu atenciosa e observou por fim. Essa mulher é uma intrusa. Conheço-a de nome. Deu-nos imensa preocupação há tempos. Tem a mania de farejar os maridos apreciáveis. Suponho seja nosso dever afastá-la em definitivo. Não poderíamos incluí-la em alguma remessa de escravas destinadas à arena? Não, isso não, objetou Climene, assustada. Valeriano não me perdoaria. Semelhante medida seria perdê-lo para sempre. Não lhe desconheço o temperamento vingativo. Percebi-lhe a desvairada paixão pela detestável plebeia. Declarava-se fascinado pelos olhos dela e pretendia até mesmo elevá-la à posição de verdadeira rainha. Ah, ele destacou-lhe os olhos? Indagou Helena com malícia. Sim, asseverava que ela é o único amor de sua vida. Não se vexou de reduzir-me à odiosa subalternidade. A filha de Vetúrio, de olhos felinos, a reluzirem cruéis, comentou sorridente. Possuíamos em Roma, desvelada amiga em Sabiniana Pórcia, dedicada à nossa família desde a infância de meu pai. Sabiniana desposou Belisário Dório, que nunca se resignou a possuir uma só mulher. Certa feita, em casa, o trêfego marido exaltou para a esposa a beleza dos dentes de Eunice, uma escrava grega, a cujos dotes físicos se afeiçoara a ele, perdidamente. Nossa amiga ouviu com calma as inflamadas referências e, na refeição do dia seguinte, apareceu uma salva prateada com a bela dentadura. Se os dentes eram o motivo da paixão, refletiu Sabiniana com sabedoria, poderia servi-los ao companheiro sem mais nem menos. Ruidosa gargalhada, desferida por ela própria, concluiu-lhe a narrativa. Ante a amiga espantada, passou a destra pela cabeleira adornada com tenuíssima rede de louro e declarou: a lembrança de Pórcia propiciou-me excelentes ideias. Pensou e disse:
Chamemos Teódulo ao nosso conselho. É a única pessoa capaz de ajudar-nos com a eficiência devida. O administrador compareceu, submisso. Escutou o drama de Climene nas palavras comovedoras de Helena e considerou: estou pronto a colaborar. Há mulheres de fatal influência em homens dignos. Essa moça é uma delas. Tem o condão de fazer a infelicidade dos outros. Helena reteve o comando da conversação e explicou-se em voz baixa. Possuía em casa uma substância cáustica suscetível de provocar a cegueira irremediável. Ignácio Valeriano apaixonara-se pelos olhos da filha de Basílio. Seria importante, por isso, aniquilar-lhe os órgãos da visão. Para esse fim, Climene compraria a cumplicidade de Sinésia, que faria a moça dormir em poucos minutos à custa de um narcótico. Logo depois, a criada aplicaria uma compressa com a substância corrosiva sobre os olhos de Lívia. A moça despertaria cega, aflita. Sinésia assumiria o papel de benfeitora, reconfortando-a com panaceias adequadas. À noitinha, a própria Climene visitaria a prisão, conduzindo vestes habituais dela mesma, de modo a disfarçar-se o aspecto da jovem. Demorar-se-ia Climene no gabinete do marido, enquanto Sinésia trocasse a roupa da prisioneira, conduzindo-a discretamente para fora. Os guardas, naturalmente, tomá-lo-ia como sendo a própria Climene, abraçada à governanta do cárcere, e Teódulo esperaria Lívia a pequena distância, retirando-a para longe de Leão. Desceria com ela para Marsília, com a promessa de reencontro com o velho pai e com Tassiano, desterrando-a por fim na costa gaulesa. A esposa de Valeriano e o empregado de Opílio ouviam-na assombrados, admirando a fertilidade daquele cérebro surpreendente na urdidura do mal. O projeto é notável, adiantou Climene, algo aliviada. Entretanto, a praia não é assim tão longe. Helena designou o companheiro que as ouvia, enigmático, e acentuou: Teódulo poderá conduzi-la para outra banda do mar. E piscando os olhos vivos para ele: da África, por exemplo, qualquer mulher cega encontraria muita dificuldade para o retorno. E sentenciou, sorridente: não temos tempo a perder. Se essa mulher domina os homens pelos olhos, é justo que os perca. Receio algum deslize na execução do plano, suspirou Climene hesitante. Se Valeriano descobre, pagarei muito caro. Não vaciles, determinou a companheira autoritária. A dúvida numa realização que nos interessa é sempre um golpe contra nós mesmos. A esposa de Ignácio concordou e obedeceu às ordens que lhe eram ditadas. Helena acompanhou à casa dela. Trazida Sinésia ao lar do representante de Augusto, aceitou de bom grado todas as providências que lhe eram sugeridas, tornando a prisão de posse das instruções e das drogas indicadas. Ministrando alívio ao hipnótico em água pura, viu-a adormecer facilmente, e enquanto dormia, a moça recebeu a compressa fatal. Quando despertou, trazia os olhos injetados de sangue. Apalpava o leito, ansiosa por recuperar a visão, mas debalde. Sinésia, Sinésia, gritou aterrada. Escutando a voz da governanta que lhe respondia cortês, indagou aflita: anoiteceu assim tão de repente? Sim, respondeu a interlocutora com intenção, já é noite. Onde estava eu, contudo? Estarei desvairada? A menina teve um desvaio, informou a serva, fingindo preocupação. Tenho meus olhos em fogo. Acende uma tocha. Sinto-me intranquila. Embora compadecendo-se da vítima, Sinésia ajoelhou-se junto dela e, conforme as sugestões recebidas de Helena, falou-lhe aos ouvidos. Lívia, tenha calma, coragem, paciência. Seu pai morreu nos cavaletes de Suplício. A moça emitiu um grito abafado, seguido de convulsivos soluços. Os espetáculos com execuções têm sido frequentes. Acredito que seus amigos cristãos não terão tido ensejo de fugir. Há, porém, uma notícia agradável. O patrício Tassiano interessa-se por sua sorte. Não sei bem onde se encontra, mas estou informada de que enviou mensagem
ao senhor Teódulo, recomendando-lhe acompanhá-la na viagem que a menina deve fazer para se reaproximarem. Há quem diga que a pequena Blandina está doente, reclamando cuidados. Intraduzível expressão estampou-se na fisionomia da jovem, cujos olhos mergulhavam agora em espessa noite. Precisamos subtraí-la à crueldade de Valeriano, que se propõe escravizá-la e possuí-la a qualquer preço, continuou Sinésia, astuta. Em cada noite parece mais louco e provavelmente violentar-lhe-á o sentimento feminino, de vez que vive a embriagar-se antes de vir para o seu quarto. Dói-me o coração vê-la assim exposta aos ataques de um homem despudorado. Combinei, pois, com o senhor Teódulo a sua retirada. Dentro de algumas horas, espero receber a vestimenta própria para a sua saída sem percalços. Lá fora, o administrador da vila aguardar-nos-á, a fim de acompanhá-la até o seu novo destino. Notando que o silêncio pesava entre ambas, Sinésia indagou: a menina não se encontra porventura feliz? Não lhe sorriem ao coração as promessas de vida nova? Lívia, porém, que se afundara em amargas reflexões, respondeu triste: não fosse a morte de meu pai, sentir-me-ia contente. Além disso, vejo-me enferma e aniquilada. Mas o senhor Teódulo é de parecer que o antigo patrão da Vila Vetúrio e a filhinha dele, Blandina, são seus amigos. Sim, bem sei, mas a esposa de Tassiano parece detestar-nos. O senhor Teódulo sabe disso. Estendeu as mãos para a frente, como se vagueasse nas sombras, e acrescentou: por que não fazermos alguma luz? Necessitamos da escuridão para libertá-la. A doente aquietou-se, mas passando a destra pelos olhos empapuçados, exclamou em dolorido desabafo: ah, Sinésia, és a única pessoa com quem posso conviver nesta reclusão. Sou cristã, enquanto ainda te prendes ao culto das antigas divindades. Mas, no fundo, ambas somos mulheres com problemas comuns. A morte de meu pai abre-me um vácuo que coisa alguma na terra conseguirá preencher. Estou só no mundo, sozinha. Cedo habituei-me ao caminho de aflição. Nunca me revoltei contra os desígnios do céu, mas agora sinto-me desorientada e infeliz. Que pecado cometi para que Deus me poupasse? Compadece-te de minha sorte. Tenho medo de tudo. A inflexão com que aquelas palavras eram pronunciadas tocou a sensibilidade da servidora nas mais recônditas fibras. Profundo remorso feriu-a de chofre. O pranto rompeu-lhe a crosta consciencial. Desejou salvar a moça, recambiá-la para o mundo livre e descerrar-lhe as portas do cárcere para abençoado destino. Mas era tarde. Lívia estava cega. Jamais conseguiria alterar-lhe a situação. Entre o grupo de Valeriano e os amigos de Climene, permaneceria algemada a perigo iminente. Limitou-se, por isso, a chorar conturbada. A jovem escutou-lhe os soluços e confortou-se. Supôs que a governanta sofria por ela, e essa ideia abrandou-lhe a tortura íntima. Não se achava tão só. Alguém lhe entendia os padecimentos morais e partilhava-lhe o fel. À noite, Climene apareceu, entregou a Sinésia a roupa de seu uso particular. A governanta gaulesa, não obstante o pesado remorso que a espicaçava, reanimou a jovem e ocupou-se em vesti-la com esmero. Daí a instantes, ambas saíram sem qualquer aborrecimento. Envergando um dos péplos habituais de Climene e apresentando altura semelhante à dela, Lívia foi tida pelos guardas de serviço como sendo a esposa de Valeriano em passeio. Não longe, alcançaram Teódulo, que as esperava. Sinésia, emocionada, despediu-se, alegando a necessidade de tornar ao posto. Antes, porém, que a moça se externasse em considerações amargas à face do adeus da companheira, o intendente de Opílio, muito cortês, tratou de dissipar qualquer dúvida que lhe afligisse o ânimo. Apraz-me trazer-lhe as boas novas de que já teve ciência.
comentou ele maneiroso. O nosso amigo Tassiano, impossibilitado de tornar a Leão tão depressa quanto desejava, em razão de insidiosa moléstia na pessoa da filha, pede-lhe a presença confortadora. E Loquaz observou todas as instruções de Helena, esclarecendo que fariam uma viagem marítima. Tassiano, repetia Mendaz, ao regressar da metrópole, vira Blandina adoecer repentinamente, sem ninguém que os amparasse, de vez que Helena fora chamada novamente a Roma, a fim de prestar assistência ao pai enfermo. Aconselhado por um médico de bordo, o genro de Vetúrio desembarcara a meio do caminho, de onde enviara mensagem, rogando a ela e a Basílio lhe fossem ao encontro. Solicitava com empenho ao velho afinador acompanhasse a filha. Entretanto, naturalmente ignorava que o filósofo havia sido morto. Por isso mesmo, ele, Teódulo, prontificava-se a segui-la de perto. Lívia ouviu as informações, apertando o coração com a destra trêmula. Refletiu alguns instantes, tateou os próprios olhos, agora terrivelmente inflamados, e falou triste. Senhor Teódulo, estou profundamente agradecida à sua bondade. Desvanece-me a lembrança de Tassiano, buscando-me o concurso tão pobre. Entretanto, reconheço-me incapaz de realizar a viagem. Algo sucedeu com os meus olhos. De algumas horas para cá, observo que a minha visão desapareceu. Ouço-lhe a voz, mas não o vejo. Dores quase insuportáveis me percorrem a cabeça. Estou inutilizada. Em que poderia ser útil aos nossos amigos que me aguardam? Não será mais justo permanecer aqui mesmo e aceitar conformada às circunstâncias? Tassiano escreveu pedindo a meu pai me conduzisse. Meu pai, contudo, está morto. Quanto a mim, doente só, que poderia fazer? Ser-lhe-ia pesado fardo em jornada tão longa. Não será mais aconselhável que o senhor se desinteresse de minha sorte? Nada disso, ajuntou o interlocutor com manifesta hipocrisia. Não me cabe abandoná-la de modo algum. Para as doenças, temos sempre bons médicos. Sua saúde receberá a necessária assistência. A enfermidade, longe de ser um empecilho, é forte razão para maiores cuidados por parte daqueles que são nossos reais amigos. Além disso, e a voz de Teódulo se fez mais baixa, como se quisesse despertar o medo da companheira. O legado é inconsequente. A cidade inteira, segundo creio, não ignora que ele a separou das jovens nazarenas em regime de privilégio. Sinésia deu-me a conhecer as suas tremendas provas na câmara de detenção. Agora que seu pai não existe, admito seja maior o meu dever de prestar-lhe ajuda. Se o seu sacrifício representasse uma compensação ao seu ideal, compreender-lhe-ia o temerário gesto de ficar. Mas permanecer em Leão para satisfazer a bestialidade de um homem constituiria, a meu ver, rematada loucura. O argumento convenceu-a. A moça não mais vacilou. Aceitou-lhe o braço e asilaram-se em singela hospedaria do subúrbio, de onde partiram, no rumo de novo destino, ao amanhecer. Em Viena, Teódulo socorreu-se da colaboração de um médico que receitou complicados ungüentos para as feridas oculares. Dias amargos desdobraram-se em torno de Lívia, desalentada. Teódulo, a seu turno, em lhe reparando o aniquilamento físico, recordava a sugestão de Helena que lhe pedira favorecer a morte da moça através de algum prato convenientemente preparado ou de algum mergulho nas águas. A piedade, porém, penetrou-lhe o espírito. A resignação com que Lívia acolhia o infortúnio comovia-o fundamente. Ansiava por desfazer-se dela como alguém que se desvencilha de um fardo. Entretanto, repugnava-lhe agora a ideia do assassínio. No porto de Massília, encontraram a única embarcação suscetível de conduzi-los ao exterior, uma formosa galera romana que demandaria Siracusa, aproveitando os ventos favoráveis. O representante de Helena não hesitou. Depois de examinar as possibilidades de tempo de que dispunha, informou a jovem
que, segundo as notícias recebidas, Tassiano estaria na Sicília, à espera deles, e ambos, desse modo, fizeram-se ao mar. Paciente com a cegueira que a martirizava, mas sem perder as esperanças de cura, a doente não encontrou qualquer distração na viagem. Ensimesmada, limitando-se a conversar com Teódulo, quando o administrador de Vetúrio a procurava, circunscrevia-se a um só pensamento: reaproximar-se dos amigos e descansar. Por isso, em soberba manhã plena de luz, quando o companheiro de excursão lhe anunciou a chegada a Drépano, onde estabelecera ele a suposta permanência do filho de Varro, agitou-se-lhe o coração, tomado de alegria. Desembarcaram aparentemente tranquilos. Teódulo, que asseverava conhecer a localidade, inflamou-lhe o peito de esperança. De certo, comentava ele fingidamente, em breves instantes estaria abraçada a pequena Blandina, rememorando os dias venturosos da vila. Tassiano, sem dúvida, providenciaria tratamento adequado a fim de restaurar-lhe os olhos enfermos, e em pouco tempo achar-se-ia integralmente curada, contente e feliz. A moça, caminhando pelo braço dele, sorria enlevada. Sim, que outros amigos lhe restavam no mundo? O burgo, cheio de vinhedos e acariciado pela doce viração que soprava do mar, respirava a paz festiva e balsâmica da natureza. Aqui e ali, vozes argentinas cruzavam os ares. Vendedores de frutas e legumes apregoavam produtos nas praças. Risos de jovens e gritos de crianças alcançavam os ouvidos da cega, que tudo daria para mergulhar a visão na paisagem ambiente que imaginava encantadora. Num dos pontos mais movimentados do vilarejo, no pórtico de pequeno santuário consagrado a Minerva, Teódulo, com voz tranquilizante, ajudou-a a sentar-se em estreito banco de pedra e pediu-lhe aguardá-lo por alguns minutos. Iria ao encontro de um amigo para certificar-se com exatidão quanto ao endereço de Tassiano. Voltaria dentro em pouco. Lívia, satisfeita, colocou-o à vontade, mas tão logo se viu de movimentos livres, o empregado de Vetúrio desapareceu. A princípio, a enferma esperou, confiante e paciente. Contudo, à medida que as horas avançavam, sentia aumentada a angústia que lhe asfixiava devagarinho o coração. Não admitiu fosse Teódulo capaz de relegá-la a abandono assim tão completo. O companheiro de viagem poderia ter adoecido gravemente. Algum obstáculo teria surgido. Depois do meio-dia, sentiu que a fome e a sede a incomodavam, mas receou locomover-se. O administrador da vila poderia aparecer de momento para outro. Vencendo grandes vacilações, interpelou transeuntes vários, rogando informes acerca de Tassiano, mas ninguém lhe ofereceu o mais leve sinal. De Teódulo, igualmente, não conseguiu recolher a mais ligeira notícia. Horas e horas permaneceu exposta na via pública, batida de sol e vento. À noitinha, quando perdeu a esperança de reencontro com o administrador da vila, Vetúrio, caiu em profundo desalento. Percebeu que o sol se despedia, que as virações da tarde se mostravam mais frias, e lembrou que o destino a enjeitara pela segunda vez. Ouvia de quando em quando impropérios de homens descaridosos a lhe dirigirem frases torpes e, aflita, perguntava a si mesma como proceder. Achava-se tão só na Sicília como fora encontrada ao nascer na charneca de Cipro. Por que viera ao mundo com semelhante destino? Refletia atormentada. Teria ainda mãe no mundo? A que família se filiava? Que tragédia passional lhe havia precedido o nascimento? Recém-nata, não poderia registrar qualquer sensação de abandono. Mas agora, mulher consciente, com tantos sonhos desfeitos, assinalava superlativo sofrimento moral. Para onde iria? Se ao menos pudesse trabalhar, reconhecia-se, porém, inútil e cega. Como se lhe desdobraria o futuro?
Rendeu graças a Deus porque conseguia chorar livremente. Nunca recordou com tanta intensidade a ternura paterna, desde a separação de Basílio, como naquela hora. O velho filósofo ensinara-lhe que a morte não existe, que as almas vivem além da terra em esferas compatíveis com o aprimoramento moral de que são portadoras. Nunca lhe pusera em dúvida as menores lições. Certamente o carinhoso protetor prosseguia vivendo em algum lugar. Mas poderia, acaso, acompanhar-lhe a dor? Lembrou as reuniões evangélicas da casa de Vestino e procurou arrimar-se à fé. Indubitavelmente, os amigos que lhe haviam tomado a vanguarda, na morte, não a olvidariam relegada à solidão. Deixou que as lágrimas lhe rolassem pela face, que a ventania do crepúsculo açoitava impiedosa, e rogou em pensamento: Pai amado, não me abandones. De onde estiveres, volve o generoso olhar sobre mim. Lembra-te do dia em que me acolheste no matagal deserto e asila-me de novo em teu carinho. Estou enjeitada outra vez. Não sei por que contrário destino me pesa sobre a alma, embora creia, como me ensinaste, que Jesus vela por toz do céu. Agora que me sinto aniquilada e cega, não me deixes perder a luz íntima da esperança e ajuda-me na restauração do bom ânimo. Muitas vezes me disseste que o sofrimento nos purifica e eleva para Deus. Faze-me compreender esta realidade com mais força para que a dor não me arroje aos precipícios da inconformação. Falavas-me que sempre que a nossa vida não se extingue com a morte, que a alma se ergue aos cimos da eternidade, onde reina a paz. Acreditavas que os mortos são mais vivos que os homens amortalhados na carne e admitias com segurança que os nossos entes amados, além do sepulcro, podem auxiliar-nos e proteger-nos. Como, pois, esquecer-me de ti, que foste em todos os dias o amigo e benfeitor contínuo? Como seria feliz acompanhando teus passos? Não pude, entretanto, desfrutar o privilégio de morrer por Jesus nos tormentos da arena. Ó, meu Pai, por que não me foi concedida a graça de partir junto dos nossos? Por que me separou o destino das companheiras que se fizeram venturosas pelo martírio? Tem compaixão de mim. Explica-me a vida como noutro tempo. Orienta-me no labirinto. Lembra-te de que ainda não passo de uma criança às escuras, no matagal humano, e faze-te meu protetor novamente. Trouxeram-me até aqui com a promessa de reencontrar nossos amigos, cujo paradeiro ignoro. Provavelmente não mais lhes apertarei as mãos neste mundo. Na terra, a separação é sempre mais fria, pelos obstáculos que distanciam a nossa visão das pessoas amadas. Mas na vida espiritual, o coração deve possuir recursos diferentes para fortalecer o amor e socorrê-lo. Lívia desejava gritar as palavras que a mente compunha, na suposição de que o vento as levaria clamantes para o céu. Todavia, a movimentação dos pedestres compelia-lhe o espírito à prudência. Continuava, pois, a chorar em prece, quando, como num sonho miraculoso, viu desenhar-se luminoso caminho nas trevas que lhe entenebreciam os olhos, e através desse trilho fulgurante reconheceu Basílio, que avançava ao seu encontro. Extasiada, tentou nomeá-lo em voz alta, ébria de júbilo, mas a inesperada alegria como que lhe paralisara as cordas vocais. O velho amigo, envolvido em claridade inexprimível, que o fazia mais jovem, aproximou-se, pôs a destra nos ombros dela, como antigamente, e falou conselheiral: Minha filha, os aprendizes de Jesus, tanto quanto ele mesmo, conhecem a solidão, jamais o desamparo. Não te lamentes no nevoeiro em que o céu te prova a confiança. Nas noites mais escuras, há mais fulgor nas estrelas. Nossas esperanças brilham com maior intensidade no inverno dos grandes padecimentos. Reanima-te e crê no poder excelso de nosso Pai.
O espírito de Basílio fez ligeira pausa, acariciou-lhe a cabeleira castigada pelos sopros do vento e continuou. Realmente, nós te precedemos na inevitável viagem do túmulo. Para nós, a luta na carne foi provisoriamente interrompida e, com acerto, disseste que fomos quinhoados com a prerrogativa de algo sofrer pela extensão do Evangelho no mundo. Mas não te creias excluída do testemunho e da flagelação. O tormento dos olhos é o sinal de que não foste esquecida. Naturalmente, aqueles que nos guiam de planos mais altos confiaram-te a fidelidade a algum serviço no mundo acima do nosso. O Senhor não entrega responsabilidades de certa natureza a corações ainda frágeis, assim como não dependura o fruto alimentício no ramo terro do vegetal nascente. Tem coragem. Às vezes é necessário nos mergulhemos na sombra para auxiliar os que jazem nas trevas. Reunir-te-ás a nós brevemente. Arrima-te ao bordão da fé e não desfaleças. Seguir-te-emos o trabalho passo a passo. Quando o sacrifício te parecer mais doloroso e mais áspero, agradece a Jesus a oportunidade do precioso combate. Se algo existe no mundo que possa expressar nosso serviço com Deus, é a plena realização da tarefa enobrecedora que a vida nos assinala. E porque o esforço da renúncia não é acessível a todos ao mesmo tempo, recebe a gradativa embolação de ti mesma como bênção do alto. Não perguntes pelas razões que te impuseram a cegueira física. Não te sintas injustiçada. A vida é sempre um milagroso tecido da divina sabedoria. Às vezes, a aflição é véspera da felicidade, tanto quanto o prazer, frequentemente, é produção de angústia. Nunca te esqueças do enviado que nos recomendou o perdão 70 vezes 7 para cada ofensa, que nos inclinou ao amor pelos inimigos e à prece pelos perseguidores. Curta é a passagem de nosso espírito pelo lamaçal da vida terrestre. A dor é o lado avesso da alegria, assim como a sombra é o reverso da luz. Mas na economia das verdades eternas, só a alegria e a luz nunca morrem. Treva e sofrimento são estados de nossa posição imperfeita à frente do Altíssimo. Entrega-te, pois, à boa luta, com serenidade e destemor, permaneceremos junto de ti, orientando-te no escabroso caminho. Basílio imprimiu longo intervalo às considerações que emitia, enlaçando com ternura a filha jubilosa. Lívia respondeu-lhe o gesto de carinho como se quisesse retê-lo do próprio coração. Todavia, embora encorajada e ditosa, refletia no imediatismo do mundo. Que seria dela quando se visse novamente só? Cair à noite? Onde abrigar-se? Estaria sentenciada a enregelar-se na via pública? O benfeitor espiritual percebeu-lhe os pensamentos e logo a eles respondeu: não temas. O Pai que nutre os passarinhos cada manhã jamais nos esqueceria. O socorro não tarda. Não cerres o coração à bondade e à confiança, para que o Senhor não encontre dificuldades em ajudar-te. A cegueira dos olhos não é inutilidade da alma. Recorda a nossa pobreza laboriosa. Não encontrávamos ambos, na música, a nossa razão de viver? Nesse instante, Lívia escutou, não longe, uma voz de criança que cantava, comovente, acompanhada por um alaúde mal tangido. Somos pobres, pobrezinhos, vivemos de del em del, mas somos afortunados da graça que vem do céu. Minha mãezinha doente, cansada de tanta dor, em minha voz de menino, pede uma esmola de amor. Um pequeno de 7 anos, robusto, mas pobremente vestido, parara junto dela, seguido por esquelética tuberculosa. Evidentemente, eram pedintes. O artista miúdo, que lhe tocava e cantava ao mesmo tempo, era familiar do público, porque várias pessoas lhe chamavam pelo nome, exclamando: Celso, cante mais.
Celso, toque mais um pouco. O menino atendia, satisfeito, recolhendo moedinhas esparsas, entregando-as à enferma. Lívia não mais viu a figura paterna, talvez diluída nas emoções novas a lhe penetrarem a mente, mas ainda escutou a palavra de Basílio, que lhe falava branda. Descerra o coração, minha filha. Repara, uma criança humilde recorre à bondade nas ruas. Ajuda para que te ajudem. Revela-te aos outros para que outros se revelem a ti. A moça notou que uma força nova irrompera-lhe da alma. O Petis terminara uma das cantigas regionais que aprendera e, instintivamente, ela também se associou ao público chamando: Celso, Celso, deixa-me tocar um instrumento. O pequeno aqueceu de pronto. De posse do alaúde, a cega tornou em pensamento ao antigo lar. Esqueceu-se de que se achava na posição de estrangeira numa terra que desconhecia e cantou com toda a alma, qual se estivesse numa de suas horas mais felizes, à frente do velho pai. Grande silêncio acompanhou-lhe as belas canções romanas. Os transeuntes adensavam-se agora no pequeno átrio de Minerva e a criança, ao fim de cada número, recebia as contribuições de senhoras e cavalheiros comovidos, repletando a surrada bolsa. O quadro vivo de uma cega a exibir-se, de uma tuberculosa ao relento e de um pequerrucho esfarrapado, passou a arrancar as lágrimas de muitos. Depois de vasto repertório, em que tiveram o cuidado de selecionar as melodias para não ferir as suscetibilidades do público, então dividido no culto a Jesus e no culto às antigas divindades, Lívia calou-se. Muitas damas emocionadas cumprimentaram nas despedidas. Esvaziou-se o recinto pouco a pouco. Celso, entretanto, aconchegou-se-lhe ao colo ternamente. Como te chamas? Indagou ele com simplicidade e candura. Lívia, e tu, meu inteligente cantor? Quinto Celso. Estás sozinho? Minha mãe está comigo. Feita a apresentação, abraçaram-se ambas. Hortência Vipissânia, a genitora de Celso, biografou-se em frases rápidas. Era viúva de Tércio Avelino, um miliciano que morrera sem honras, deixando-lhe um filhinho único nos braços. O marido falecera em Siracusa, onde residiam desde a transferência de Roma. Todavia, tão angustiosa se lhe tornara a vida na grande cidade, que, enfraquecida e derrotada, resolvera experimentar a permanência em Drépano, onde conseguia manter-se com menos dificuldade. Lutara intensivamente, fabricando guloseimas para vender. No entanto, adquirira a pertinaz enfermidade que a minava devagarinho. Sitiada pela miséria, ensinara ao filho a tanger imperfeitamente o alaúde, de modo a recorrerem à caridade pública. Sentia-se, porém, exausta. Receava morrer de momento para outro. Por 2 vezes, sofrera hemoptises inquietantes e vivia alarmada. Lívia tentou reconfortá-la com palavras fraternas, afagando a cabeça do menino que a enlaçara docemente. E quando interpelada sobre a própria história, relacionou a difícil experiência que atravessava. Perdera o pai na Gália Lugdunense e cega fora trazida a Trinácria por um condutor em busca de velhos amigos que não conseguira reencontrar. Estranha ao meio, desconhecia o próprio destino e, sem ninguém, não sabia de que maneira movimentar-se. O pequeno, que parecia sumamente interessado na conversação, interferiu, perguntando: Mamãe, Lívia não poderia ser nossa? E talvez entusiasmado pelas canções que ouvira, ajuntou com espontaneidade: Sairemos juntos e a senhora descansará. A mãezinha pobre sorriu em desconsolo e observou: A lembrança de Celso é igualmente minha. Contudo, minha filha, moramos num cubículo que mal nos cabe. Se te apraz, vem conosco. A moça, num ímpeto de jubiloso reconhecimento, pediu-lhe a destra e osculou-lhe em lágrimas. Considerava o oferecimento uma bênção do céu.
Não perdia a esperança de reunir-se a Tassiano e Blandina, e enquanto estivesse à procura deles, aceitaria aquele amparo. Ali mesmo traçaram planos. Celso ser-lhe-ia o orientador na via pública, mas cooperaria em favor dele, ministrando-lhe rudimentos de educação e arte na preparação do futuro. O asilo de Hortência era um minúsculo telheiro que lhe fora cedido pela caridade de nobre família. Aí, a infortunada viúva cozinhava e dormia simultaneamente. Naquela noite, porém, o Tugúrio estava em festa. Dos recursos arrecadados, a doente retirou grande parte e mandou o filhinho à procura de alimento. Pães e bolos de carne, além de regular provisão de leite de cabra, foram trazidos pelos braços pequenos, preocupados em servir. E os três, agradecendo em silêncio ao céu a alegria que lhes vibrava da alma, partilharam a refeição singela, sentindo-se mais felizes que os áulicos afortunados da casa dos reis terrestres. Hortência, desejando preservar a saúde do menino, isolara-se ao canto do quarto, numa cama de palhas, e foi junto do pequenino que Lívia se acolheu. Antes de dormir, com a sinceridade cristalina da criança, Celso, feliz, dirigiu-se à genitora interrogativamente. Mãezinha, e a nossa prece? Não pediremos hoje a bênção de Jesus? Lívia compreendeu o constrangimento da benfeitora, que talvez estivesse silenciando por respeito a convicções diferentes que ela pudesse esposar, e ofereceu-se de imediato. Farei a oração desta noite. Graças a Deus, eu também sou cristã. E ante as expressões de ternura que mãe e filho externaram, orou sentidamente. Senhor Jesus, abençoa-nos a fé com que esperamos por Ti. Agradecemos-Te a felicidade de nosso encontro e o tesouro da amizade com que nos teces a união. Louvores Te rendemos pelo auxílio dos nossos companheiros e pelas lições dos nossos inimigos. Ensina-nos a descobrir a Tua vontade no escuro caminho de nossas provas. Dá-nos a conformação ante a dor e a certeza de que as trevas nos conduzirão à verdadeira luz. Senhor, concede-nos a humildade de Teu exemplo e a ressurreição de Tua cruz. Assim seja. Hortência e o filhinho, tomados de inexprimível esperança, com a presença daquela jovem mulher que, sozinha e cega, encontrava elementos em si mesma, a fim de encorajá-los, repetiram, assim seja, e dormiram tranquilos. Nova existência surgiu para o grupo no dia imediato. Extremamente confortada daquele santuário doméstico, esforçou-se Lívia em contribuir com segurança para a tranquilidade dos três, incumbindo-se de pequeninos afazeres e alegrando o ambiente com as abençoadas lições que trazia do convívio paternal. Embora cega, colaborou de boa vontade na limpeza da casa e à noitinha, deixando Hortência em repouso, caminhou com o menino para a via pública, onde, ao preço de música, angariaram recursos novos. Menos preocupada com o filhinho, a desventurada viúva pareceu, porém, mais concentrada na própria moléstia, com inquietantes alterações. Assinalava com maior desagrado as variações de temperatura e acusava sofrimentos mais positivos. À noite, era visitada por dispneias sufocantes e, durante o dia, longos e aflitivos acessos de tosse exauriam suas forças. Com admirável intuição infantil, Quinto Celso percebeu que a mãezinha tivera agravados todos os velhos padecimentos e redobrava carinhos por vê-la reanimada e contente. Associando-se a Lívia, como quem nela encontrava uma nova mãe, cercava a enferma de inexcedível ternura. Aumentada a renda diária, a filha de Basílio visitou os donos do pardieiro em companhia de Celso, rogando orientação para se transferirem de residência. A viúva necessitava de espaço e ar mais puro e podiam agora pagar aluguéis por uma casinha modesta.
O proprietário concordou e auxiliou a realização. Ele mesmo dispunha de humilde pouso que cederia por retribuição irrisória. A breve tempo, instalaram-se os três em singela residência de 4 peças, não longe de árvores benfeitoras, junto das quais a doente conseguiu prolongar a demora no corpo. Ali passaram a receber a visita de Exupério Grato, encanecido evangelizador cristão, que, a pedido da enferma, vinha, quando possível, ler os sagrados textos e formular orações. A intimidade entre Lívia e a criança fez-se mais intensa e mais doce. Dia a dia, noite a noite, conversavam, estudavam, trabalhavam e previam o futuro. Certa madrugada, contudo, Hortência despertou de olhos arregalados, como que fixados em visões distanciadas da terra. Hemoptise mais forte abatera consideravelmente. Acesa a candeia, rogou à companheira abrisse a janela, por onde o ar puro e perfumado, pelas laranjeiras, penetrou balsamizante. Lívia, apesar de receosa, não conseguia surpreender-lhe a modificação, mas o menino inteligente e observador espantou-se em lhe notando a fisionomia transtornada. A enferma dava a ideia de haver colocado fina máscara de cera ao rosto encovado. Os órgãos da visão mostravam-se quase fora das órbitas, mas angélica expressão de alegria lhe tomara o semblante. Celso, aflito, indagou ansioso: "Mãezinha, que aconteceu?" A pobre senhora acariciou-lhe a cabeça minúscula e falou com esforço: "Meu filho, esta é a última noite que passamos juntos na terra. Não te deixo, porém, a sós. Jesus trouxe Lívia à nossa casa. Recebe-a por tua nova mãe. Tem sido para mim valiosa irmã nestes dias em que devo ir-me embora." A moça compreendeu o tom daquela voz de adeus e ajoelhou-se em pranto. "Não, mãezinha, fica conosco", soluçou o menino desesperado. "Trabalharemos para vê-la feliz. Vou crescer depressa, serei um homem, teremos uma casa grande só para nós. Não te vás, mamãe, não te vás." Lágrimas incontidas deslizaram dos olhos da agonizante. Hortência alisou os cabelos despenteados do filhinho e acentuou: "Não chores. Onde puseste a fé, meu filho?" "Eu tenho fé, mamãe. Tive fé quando o cão do vizinho nos rondou a porta. Tive fé naquela noite em que um temporal nos encontrou na rua. Mas hoje tenho medo. A senhora não pode deixar-me assim." "Acalma-te", rogou a genitora preocupada. "Disponho de pouco tempo. Entrego-te a nossa Lívia em nome de Jesus. Não me prendas aqui." Incapaz de raciocinares como gente grande, não percebes a extensão do sentimento com que me dirijo à tua alma. Entretanto, filho meu, guarda bem este minuto. Mais tarde, quando o mundo reclamar-te a lutas maiores, não ouvides nossa pobre laboriosa. Sê bom e trabalhador. Se fores induzido ao mal por alguém, recorda o nosso quadro desta hora. Tua mãe morrendo, confiante, segura de teu valor. Cresce para Jesus, para o ideal da bondade que Ele, nosso divino Mestre, nos ensinou. E pousando os olhos imensamente lúcidos na companheira cega, pediu com humildade: Lívia, quinto Celso será o meu próprio coração, pulsando ao teu lado. Se reencontrares os amigos que procuras, tem compaixão de meu filho e não o abandones. A interlocutora enxugou as próprias lágrimas e rogou aflita: minha irmã, não te apoquentes. Dorme de novo. Sinto-te fatigada. Hortência sorriu, triste, e acrescentou: não, minha amiga, não te enganes. Vejo Tércio conosco. Está robusto como em seus mais belos dias. Diz-me que estaremos juntos, ainda hoje. Reunir-nos-emos no grande lar. Por que haveria de persistir algemada ao corpo quando Celso encontrou arrimo seguro em tua dedicação? Sinto-me feliz, feliz. Hortência, no entanto, emudeceu de súbito. Entregue a profundo esgotamento,
pelo fluxo de sangue que lhe assomava a boca, demorou-se ofegante por algumas horas, até que, reaquecida pelos primeiros raios de sol da manhã, cobrou energias para dormir o grande sono. Lívia e Celso reconheceram-se então sozinhos. Mãos piedosas dos irmãos na fé auxiliaram-nos a prestar as derradeiras homenagens à sofredora morta. Quando Exupério acabou de orar junto à sepultura singela, ante o crepúsculo que se fechava em rubros esplendores, Celso abraçou-se a Lívia e chorou copiosamente. Deixa em paz tua mãe, meu filho, recomendou a companheira emocionada. Os mortos prendem-se às nossas lágrimas. Não perturbes aquela a quem tanto devemos. Não estarás sozinho. De hoje em diante, sou também tua mãe. E a moça cumpriu quanto prometia. Examinou acuradamente a própria situação e compreendeu que as exibições artísticas em praça pública já não mais lhes convinham. Celso deveria desenvolver-se com seguras noções de responsabilidade. Reclamava instrução e preparo à frente da vida. Não obstante cega, propunha-se trabalhar de modo a cooperar na formação do caráter dele para o futuro. Procurou Exupério, o único amigo que poderia aconselhá-la, e expôs-lhe o plano que lhe acudia ao pensamento. Não seria possível encontrar atividade remuneradora em Trépano a fim de amparar o menino? O provecto ancião ouviu-a satisfeito e rogou-lhe tempo. O projeto era razoável, mas a localidade era demasiado pobre para que vingasse de pronto. Esperaria, no entanto, a visita de companheiros cristãos de outras terras. Estava convicto de que o projeto encontraria excelente oportunidade noutra região. Retirou-se Lívia, esperançada, de coração nutrido por vigorosa fé. Algumas semanas transcorreram sem novidade, quando o venerando leitor dos evangelhos veio trazer-lhe importante notícia. Achava-se de passagem na vila conhecido amigo de Neápolis, o panificador Lúcio Agripa, que se dispunha a ouvi-la e auxiliá-la no que lhe fosse possível. Guiada por Exupério, Lívia compareceu à frente do benfeitor, cujo semblante exteriorizava a beleza moral dos grandes cristãos da antiguidade. Olhos plácidos a fulgurarem na face rugosa, a que os cabelos encanecidos emprestavam prateada moldura. Agripa, depois de escutá-la, falou sem afetação. Minha filha, julgo razoável esclarecer-te quanto à nossa posição em casa. Noutro tempo, retínhamos numerosos escravos e não éramos felizes, mas depois que Domícia e eu aceitamos Jesus por mestre, nossos hábitos foram renovados. Os cativos foram libertados e nossos costumes simplificados. A fortuna em dinheiro fugiu de nossa casa. Todavia, a tranquilidade passou a morar conosco como um talento celestial. Somos hoje tão pobres como aqueles que nos auxiliam em nossa fábrica de pão. Se aceitas a nossa vida frugal, poderemos receber-te com a criança. Sei que desejas trabalhar e não ficarás inativa. Poderás partilhar com Ponciana, nossa velha colaboradora cega, os serviços diários do moinho. A ausência dos olhos confere maior atenção para os serviços dessa natureza, de vez que a nossa pedra de moer é adequada ao concurso humano. Afirmo-te, porém, que não podemos oferecer, senão, um salário irrisório, apenas o bastante para pagamento da instrução necessária ao pequenino. E com um largo sorriso, o generoso forasteiro concluiu: estarás, porém, conosco na intimidade do templo doméstico. Temos nossas preces particulares em paz e alegria. Neápolis, graças a Deus, não conhece a perseguição. Lívia não sabia expressar o próprio contentamento. Ah, Senhor, isso é tudo quanto desejo, exclamou jubilosa. Servirei de bom grado em vossa casa. Lá desfrutarei a tranquilidade de que necessito e Celso obterá a necessária disciplina para crescer honrosamente. O panificador, homem simples e prestimoso, conversou sobre música e regozijou-se
ao saber que conduziria para casa não somente uma colaboradora exclusiva das tarefas braçais, mas também primorosa arpista. E depois de alguns dias, Lívia e Celso puseram-se ao mar no rumo da cidade nova. À chegada, o menino, em deslumbramento, gritava a felicidade que o possuía. O golfo esplêndido, o casario praiano e o constante espetáculo do Vesúvio, com o penacho de fumo a perder-se no firmamento, constituíam motivos de longas e minuciosas indagações. Lívia, apesar da cegueira física, não cabia em si de esperança. Domícia, a esposa do benfeitor, recebeu-a de coração aberto e, após uma semana de recuperação das forças, entrou em boa forma no trabalho. A propriedade erguia-se em rua movimentada e arborizada, sendo objeto de grande interesse público. Qual acontecia em quase todas as cidades antigas, o trigo entrava puro no estabelecimento e aí era convenientemente transformado em farinha para a manufatura do pão. Ao lado de Ponciana, a filha de Basílio incumbia-se da mó. A princípio, o trabalho se lhe figurou excessivamente pesado, mas Lívia, rendendo graças a Jesus por haver encontrado algo com que ocupar a mente atribulada, procurou adaptar-se, cantando, ao novo gênero de obrigações. Na primeira noite, recolheu-se fatigada ao quarto singelo que Domícia reservara para ela e o pequeno. E Celso, que se sentia realmente como seu filhinho, contrariado ao vê-la abatida, comentou um novo tipo de luta, perguntando: "Mãezinha, por que tanto trabalho? Não seria melhor tomar o nosso alaúde e ganhar dinheiro das pessoas que passam nas ruas?" "Não, meu filho. O serviço é o único meio através do qual podemos extravasar as riquezas do coração no engrandecimento da vida." "Amas a Jesus e desejas servi-lo?" "Sim, sim. Então, é indispensável saibamos cooperar com ele, disputando para nós a satisfação de fazer o mais difícil. Se todos procurarmos a alegria de colher, quem se incumbirá do sacrifício de plantar?" Revelando, porém, o cérebro infantil distanciado das questões filosóficas, Celso continuava indagando: "Onde está Jesus, mãezinha?" "Segue-nos passo a passo, meu filho. Sabe quando nos esforçamos por imitá-lo e conhece-nos as faltas e fraquezas. Assim como o sol nos envia do céu a sua luz, fazendo-se presente de maneira constante em nossa estrada, também o Senhor é o divino sol de nossas almas, a iluminar-nos por dentro, despertando-nos para o bem e guiando-nos à vida imortal." Minha mãezinha Hortência dizia que ele era o maior amigo das crianças. Era e é, ainda e sempre, acrescentou Lívia carinhosa. Jesus confia nas crianças, esperando que elas cresçam para a glória da bondade e da paz, a fim de que o mundo se transforme em reino de Deus. Quinto Celso abraçou a mãezinha espiritual com mais ternura, sentou-se e recitou pequena oração de louvor e reconhecimento ao Divino Mestre, e logo após, segurando a destra de Lívia, adormeceu com a despreocupação de um pássaro feliz. A filha de Basílio, depois de tatear, agasalhando o menino, prosseguiu velando pela noite adentro. Por que insondáveis desígnios fora parar naquela casa com uma criança que não lhe pertencia pelos laços consanguíneos? Por que misteriosas determinações do Senhor fora trazida a Sicília e da Sicília a Neápolis, onde a vida lhe surgia inteiramente nova? Onde estariam Tassiano e Blandina, que supunha nunca mais encontrar? Lívia recordou um a um os dias difíceis que vinha atravessando, desde a separação do velho pai, e rendeu graças a Deus por haver encontrado aquele pouso de reconforto e paz. Acariciou o pequeno que ressonava placidamente e rogou a bênção do céu para ambos, sentindo-se quase feliz, mas ignorando que o convívio de Hortência lhe havia transmitido as sementes de nova dor com que ela devagar caminharia para a morte.